Cultura informa. Opinião. A gente vai ouvir agora o professor Rafier Delon. Boa tarde, Rafier. Boa tarde, André. Boa tarde, Tony. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Se mudou, né? Tem um clima frio em Caruaru. Já sei que o Tony está tomando um cafezinho aí bem quentinho. E que bom estar com vocês. Café aqui do Fernando. O Nando aqui que abastece a nossa cafeteira o dia todo. Rafael, eu queria já começar com uma dúvida, inclusive uma dúvida dos nossos ouvintes acerca da história do Daniel Silveira, né? Agora o Sérgio Moro acabou de publicar, quer dizer, acho que ele falou agora pela manhã, que achou que realmente ele tinha se exaltado nas palavras, mas que a condenação tinha sido excessiva. Aí a gente poderia já começar com esse comentário, pode ser? Sem dúvida, Tony. Primeiro é importante ressaltar o quanto os poderes precisam dialogar. É muito ruim você viver num país no qual o STF direciona tudo o que tem que acontecer na nação, Tony. A gente sabe que devem existir limites, mas que na minha concepção, sendo bem claro com vocês, eu não vejo outra situação a não ser que os ministros do STF, sendo bem claros, se consideram deuses, não se consideram magistrados. Pelo contrário, é o que eles definirem e todo mundo tem que seguir e acabou a história e fim de papo. Não é assim que funciona. O que a gente observa de modo contemporâneo, Tony, é que o Supremo Tribunal Federal tem feito o papel do Executivo no Brasil e também do Legislativo no Brasil. Se tem uma discussão que foge do parâmetro executivo, não, vamos colocar no Supremo Tribunal para eles darem a palavra final. Se tem uma dificuldade no Legislativo e tem alguma dúvida, se a oposição à situação entra no contexto e não concorda, vamos jogar para o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos fechar o Executivo e o Legislativo e deixar que o Supremo Tribunal Federal direcione sozinho tudo o que tem que acontecer. Repito, claro que existem regras e exceções, tá? A gente sabe que o deputado Daniel Silveira passou ultramente dos limites republicanos, na minha concepção. A gente sabe que, infelizmente, ele foi eleito, né, para ser representante de um povo, de um estado, de uma federação, mas é importante ressaltar também os limites. Mas também a gente tem que observar até onde vai o limite do Supremo Tribunal Federal. Porque eu fico a me perguntar, Tony e André, e quem vai contrapor o STF? Ninguém? Será que a palavra final é a palavra de rei mesmo? É o que o Supremo decidir e acabou? Não tem nenhum tipo de contraponto ou de nenhum questionamento? Então, todo excesso, na minha concepção, tem limitações, né? Repito, não retiro os erros do deputado Daniel Silveira, que é público e notório. O Brasil, quem acompanha informação e notícia, sabe muito bem que ele extrapolou todos os limites, mas espera aí também, né? O STF ele não pode achar que com uma canetada individual pode direcionar a vida de uma, de duas, de três pessoas que, porventura, venham a fazer contrapontos em relação à política nacional. E os outros tópicos do comentário de Rafier Delon nesta segunda? André, eu já vou começar, ou melhor, dar sequência, né, pela uma questão local, onde um parceiro da Rádio Cultura, né, o jornalista Magno Martins, comentou na última sexta-feira, né, divulgou, melhor dizendo, em relação, Tony Maciel é um admirador, é um apaixonado pela cultura popular. Ele sabe que Nelson Barbalha foi o autor da alcunha, né, Tony? País de Caruaru. É tanto que se nacionalizou. Caruaru não é uma cidade, nem um município. Se engana quem pensa que é, viu, André? É um país, porque de tudo tem aqui. E o Magno Martins, de modo, na minha concepção, muito furão, né, no bom sentido, descobriu, né, junto a uma pesquisa, que tinha um servidor da Prefeitura de Caruaru lotado no Palácio Jaime Nejaim, de modo mais específico, sendo coordenador na Secretaria de Governo do município de Caruaru, mas que estava morando, ou que está morando, na Espanha, tá? Então, não é uma brincadeira, viu, Tony e André? Não é um conto da carochinha, pelo contrário, é o próprio diário oficial do município, onde pagava algo em torno de R$ 2.000 para um determinado servidor, que recebia mensalmente seu dinheiro no poder público municipal, mas que estava morando em outro país.
pela informação que nós temos e como a gente acompanha diariamente a Rádio Cultura, Tony e André, a gente não tem nenhuma informação, pelo menos até então, da criação de um escritório institucional do município de Caruaru ou do país de Caruaru em outro país, seja nos Estados Unidos, seja em algum país da Europa, e muito menos na Espanha. E o Magno Martins, de modo muito feliz, divulgou isso na sexta-feira, e no sábado nós fomos observar o próprio Diário Oficial, o mesmo que dizia lá o contra-cheque do citado servidor, colocando ali a exoneração da pessoa que estava ocupando o cargo de coordenador 2, CCA 15, da Secretaria de Governo do município de Caruaru. Ora, eu fico a me perguntar, Tony, André, ouvinte da Rádio Cultura, se por acaso, se porventura não tivesse tido essa divulgação desse possível servidor que estava recebendo e estando em outro país, o que iria acontecer nesse ano, ano que vem, ou até o final dessa gestão. E eu fico a me perguntar também, André e Tony, quantos casos semelhantes a este podem estar sendo usurpados do dinheiro público local e que a gente não tem conhecimento por uma simples falta de uma denúncia, de um comentário, ou de uma transparência realmente de quem pode estar junto aos quadros da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Caruaru. Mas o mais interessante disso tudo também é a gente observar a ausência de divulgação do próprio chefe do Poder Executivo, né, que até então era interino, agora é titular, em relação à possibilidade da devolução desse dinheiro. É o mínimo que se pode ser feito, e aí a gente aproveitar a rica audiência da Rádio Cultura também, junto aos corredores do Ministério Público de Pernambuco, para solicitarmos de público e notoriamente que seja investigada essa situação, levando em conta que pode parecer um valor pequeno de R$ 2.000, mas vale salientar, André, o quanto os servidores foram demitidos, exonerados no ano passado, em plena pandemia, popularmente falando, com uma mão na frente e outra atrás. E quando você faz a somatória desse valor, você observa que se trata de um valor considerável. E, além do mais, se tratando, pelo menos no que diz na denúncia, né, de uma pessoa que nem no nosso país estava, nem no nosso continente da América do Sul estava, nem nas Américas estava. Então, a gente não pode brincar com dinheiro público, sabe, André? Quando a gente fala público, não é porque não tem dono, não, tá? É porque o fruto, ele vem do bolso do contribuinte cidadão Tony Maciel, do contribuinte que, mesmo sendo cidadão de Taquaritinga do Norte, mas paga imposto em Caruaru também, André Santiago, e de tantos outros que estão ouvindo a Rádio Cultura. E, na minha concepção, isso transparece o modus operandi de não ser um caso isolado e de ser apenas a ponta do iceberg de situações que se somam a outros casos, né? Como, por exemplo, filho de presidente de partido na folha da prefeitura também, né? Sem contribuir com o município, né? E é o dinheiro tirado diretamente do bolso do caruaruense. Que fique aí o Poder Executivo ciente de dar explicações, coisa que até então não deu. Apenas o blog do Magno divulgou, e é importante que isso seja divulgado levando em conta que se trata de dinheiro público, não de dinheiro privado nem particular de um político X ou Y, mas que é importante relacionar enquanto os fatos que estão acontecendo no nosso município. Trazendo para a esfera federal agora, André e Tony, a gente não pode deixar de comentar algo que foi a matéria inicial do nosso Cultura em Forma de hoje, que é a pesquisa BTG, que traz um contexto bem interessante, que é, pelo menos até então, a recuperação do atual presidente Bolsonaro no que diz respeito às pesquisas, comprovando aquilo que a gente já vem comentando desde o princípio, que não tem eleição definida nem resolvida no Brasil para a presidência da República. A gente sabe que existe uma polarização muito clara em relação à candidatura do PT e à pré-candidatura do PL, do ex-presidente Lula e do atual presidente da República, mas que quando você faz a estratificação, André e Tony, da pesquisa, você observa que Lula
perde votos entre os beneficiados pelo Auxílio Brasil, que é aquele auxílio que eu comentei na semana passada, Tony, que existem, pelo menos em Pernambuco, mais pessoas contempladas com benefício do que pessoas que têm o trabalho em sua carteira assinada no estado de Pernambuco. 1,5 milhão de pernambucanos recebem o benefício do Auxílio Brasil e 1,2 milhão de pernambucanos recebem, ou melhor, trabalham com a carteira assinada no estado de Pernambuco. É um dado preocupante que a gente precisa, sim, colocar no debate. Mas, para finalizar esse comentário da pesquisa, de modo rápido, que o nosso tempo hoje extrapolou um pouco, é importante ressaltar que não tem eleição resolvida. A gente sabe que vai ser uma eleição dificílima para ambos os candidatos. A gente observa também que na esfera da terceira via, André e Tony, já existe um ruído de comunicação enorme, né? Por exemplo, tinha marcado para esta semana um jantar entre os principais nomes da chamada terceira via, né? Se é que ela irá conseguir ter força e oxigênio para dar sequência aos trabalhos, mas a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, e o pré-candidato do União Brasil, inclusive pernambucano, Luciano Bivar, acharam melhor adiar ou cancelar esse jantar, que seria junto com o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. E nas entrelinhas, André e Tony, o que a gente observa é que o PSDB caminha realmente para o Calvário, levando em conta a confirmação da pré-candidatura do João Dória, que teve encontro com Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, e que também já jogou a toalha no que diz respeito ao procedimento interno do partido, levando em conta que o vencedor das prévias foi o ex-governador paulista, e que nesse aspecto, se o partido permanecer nessa pisadinha de querer forçar essa pré-candidatura, a gente sabe que vai ser feito rabo de cavalo, crescendo para baixo, e enterrando de vez um partido que já foi o principal antagonista, o principal opositor do governo federal enquanto o PT estava no Palácio do Planalto. Tem muita água para rolar ainda, até o mês de agosto, que é o mês das convenções, onde se confirma realmente quem é candidato e quem não é candidato. Tem muita água para rolar, mas, pelo menos até então, a terceira via está aí dividida, sem esquecer na dificuldade de pontuar nas pesquisas, inclusive essa qual a gente citou hoje, e ainda mais tentando juntar os cacos que hoje existem nesse campo político. E para finalizar, eu não poderia também deixar de citar, de modo especial aos ouvintes da Rádio Cultura, que semana que vem, dia 4 de maio, encerra o prazo para o alistamento eleitoral, que é realmente você solicitar o seu primeiro título de eleitor. Então, você pai, você mãe, você responsável, você jovem, você adolescente que está nos ouvindo, que ainda não tirou seu título, você tem até o dia 4 de maio, até a semana que vem, para fazer o procedimento, repetindo mais uma vez, totalmente gratuito, simplificado, entrar no site do TRE-PE e fazer seu primeiro alistamento eleitoral e, consequentemente, você vai estar aí apto a decidir o futuro da sua vida e o futuro das pessoas que estão ao seu redor. Muito importante a gente reforçar essa campanha da emissão do primeiro título. Você que tem 16 anos, 17 anos que está nos ouvindo, é muito importante sua participação no processo eleitoral deste ano. É através disso, é através desta arma, desta ferramenta que é o voto, muito potente, que você vai poder dar um direcionamento naquilo que você espera não só para o seu presente, mas principalmente para o seu futuro. Então, por hoje é isso, André e Dido. Desculpa, Rafi, André e Tony. É o costume. Dido ainda tá lá em Tambaba. É a saudade de Dido. Verdade. Rafi, quem mandou mensagem pra gente foi o Rodrigo Melo, do bairro São Francisco. Ele está dizendo: é preciso provocar o Ministério Público de Pernambuco para que os cofres da prefeitura sejam ressarcidos. Não podemos deixar cair no esquecimento e relativizar essa história de que acontece em todo canto. Aí a minha pergunta, né, e já reforçando o comentário, existe essa possibilidade do Ministério Público pedir para o município devolver esse dinheiro referente ao funcionário que mora na Espanha? Primeiro ponto, Tony, é importante ressaltar o seguinte, que a gente não pode cair naquele velho conto de dizer isso acontece em todo canto, isso é uma coisa normal, isso aí acontece em toda prefeitura, em todo governo do estado. Espera aí, a gente está em Caruaru, nós vivemos em Caruaru,
nós pagamos impostos em Caruaru, então a gente não pode achar que os procedimentos ilícitos que acontecem é uma coisa natural, é uma coisa normalizada, né? Por isso que o comentário do Rodrigo ele é muito inteligente, Tony, levando em conta que a gente não pode relativizar os meios ilícitos que acontecem na gestão pública. Eu até tento compreender, Tony, porque você liga a televisão, é dinheiro na cueca. Você liga de tarde, é mensalão. Você liga de noite, é petrolão. Você acorda de manhã, é o agente político X ou Y fazendo situações relacionadas à licitação. Então, veja, não é porque isso acontece que a gente tem que achar isso normal, não, viu, Tony? É por isso que a gente deve pleitear, sim, que os órgãos de fiscalização e recomendações direcionem, tá? E o Ministério Público tem esse papel de recomendar, né? De solicitar. Então, a gente acredita, sim, que o MP vai ter esse papel importante, porque é como o Rodrigo disse, semana que vem acontece mais um, aí daqui a 15 dias mais outro, e se torna uma coisa natural. Então, prefeitura não pode ser cabide de emprego ao bel prazer do gestor público ou da gestora pública, não, sabe, Tony? E mais ainda, quando se trata de uma situação de um agente política que está se colocando à disposição para disputar um governo do estado de Pernambuco. Então, se na prefeitura de Caruaru tem gente da Espanha, no governo do estado, porventura, vai ter gente da Austrália, vai ter gente do Congo, vai ter gente da Síria, vai ter gente de Israel. Então, muita cautela, né, Tony, para a gente observar e fazer esses parâmetros. Ô, Rafi, aqui o Jardel Torres, no Facebook, escreveu o seguinte: os vereadores de Caruaru são omissos, que não emitiram nenhuma nota a respeito, com a palavra os vereadores. Você acha que deveria ter uma fiscalização também dos vereadores, Rafi? Isso é um papel do vereador também, né? Pois é, o papel do legislativo, sem dúvida alguma, é fiscalizar também, tá? Eu acho que está em tempo ainda, né, levando em conta que foi no final de semana, sexta e sábado. Eu particularmente acho que tem muita gente boa, tá, representada no nosso poder legislativo, na casa de José Carlos Florencio, e espero, né, tem reunião amanhã, que alguém da oposição ou da situação, até porque não se trata de governo ou oposição, isso se trata de dinheiro público, se trata dos cofres públicos municipais, se pronuncie, obviamente, e dê seu parecer. Rafi, ainda relacionado à questão do dinheiro público, saiu no dia 23, no caso no sábado, a gente não comentou aqui na coluna do nosso amigo Magno Martins, ele falando de uma decisão do STJ lá do Maranhão, que suspendeu o show de Wesley Safadão. Motivo, o cachê do artista é R$500 mil, e aí é incompatível com a realidade orçamentária do município. Inclusive, é uma cidade de menos de 30 mil habitantes. E aí, o que você acha dessa decisão? O STF o STJ fez o que deveria ser feito? Não tenha dúvida, Tony. Primeiro é importante ressaltar a importância da volta dos eventos, tá? Isso é indiscutível porque você mexe na cadeia produtiva de todo mundo, não é só do cantor não, tá? Porque existe uma legião de pessoas atrás do show, tá? Isso. Pessoas que estão ali no operacional, na retaguarda. A turma do staff. Tá? Exatamente, isso é indiscutível, tá? Eu sou totalmente favorável à volta e que bom que a gente tá vendo muita gente, muito artista, tá? Voltando aos palcos e, consequentemente, ter sua renda, tá? Isso é indiscutível. O segundo ponto é que, ao meu ver, sabe, Tony e André, a gente sabe que os prefeitos podem se articular, inclusive, com a iniciativa privada, tendo como parceiros, tá? Para shows do porte do qual o artista você citou. Então, na minha concepção, não é cabível que depois de uma situação tão crítica econômica a qual a gente vivencia, e só quem sabe a realidade da região Nordeste, principalmente das cidades da região Nordeste, como é o caso da qual você citou, a gente sabe que a gente não pode penalizar o povo em relação a isso. Então tem muita empresa, sabe, Tony, você conhece mais do que a gente, que tem interesse de fazer parceria, de patrocinar, de ser parceiro do Poder Público Municipal, para trazer nomes de grande porte a nível nacional, como é o do artista que você citou. Isso. Nesse caso aí seria o que a gente chama de a parceria entre o público e o privado, que seria a empresa que
patrocina, por exemplo, um artista como, no caso do Wesley Safadão, que ele é patrocinado por uma cervejaria, ela poderia fazer o pagamento, por exemplo, de 50% desse valor e os outros 50% pelo município. E exatamente por isso que o STJ ele fez essa suspensão, porque ele disse que 500 mil é incompatível com a realidade orçamentária do município e que as despesas seriam pagas com dinheiro público. E aí falou até assim que a cidade tem apenas 30 mil habitantes e por isso que a decisão foi tomada, e a gente vai ficar aqui repercutindo para saber o que é que vai ser feito com isso. E só para acrescentar, Tony, você observa muito bem aí, pegando o gancho da sua fala, nós tivemos 2 anos sem edição de São João em Caruaru, né, que foi terrível para os artistas, para a população, para a gente, né, que gosta de forró, que é da nossa cultura, né? Mas veja, nesses 2 anos, eu comentava muito no período pré-junino que o poder público poderia ter se articulado com os patrocinadores, né, que tem uma reserva financeira considerável e que conseguem levar do nosso município, depois de uma festa dessa, um dinheiro considerável, né? Então, qual era a minha sugestão durante o período pandêmico, que agora já passou, mas é importante ressaltar? Por que a gente não fez essas articulações com essas cervejarias, com essas empresas de aplicativos que patrocinam consideravelmente a nível majoritário o São João de Caruaru, para ajudar os artistas do nosso município, da nossa região, que sobrevivem exclusivamente da música, da noite caruaruense e das opções que, infelizmente, não foram possíveis nesse biano, tá? Então, faltou essa articulação também. A gente comentava muito sobre isso e a gente ressalta cada vez mais que a iniciativa privada tem que ser parceira, sim, Tony. Tem que ser colaborativa do Poder Executivo, até porque quando tem poder público e poder privado juntos, consequentemente, quem sai ganhando é a população. Ô, Rafi, pegando o gancho que você tocou aí no assunto da empresa de aplicativo, que é patrocinadora e patrocina com bastante recurso, né? Inclusive os motoristas, eu sempre converso com eles reclamam porque não tem ponto de embarque e desembarque em muitas ruas aqui do centro da cidade. Pelo contrário, tem as câmeras para multar, né? Mas na hora do São João, a principal festa de Caruaru, tem lá a empresa patrocinando o município, né? Então, aquele negócio, né? Não tem a reciprocidade sadia. Quem lembra aí é o Davi, né? O Davi usa essa frase, né? A reciprocidade sadia. Mas é por aí, André. Veja, é um contrassenso, né? Porque você observa que o valor investido não é um valor pequeno, tá? É um valor considerável. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o poder público municipal tem empurrado isso para a barriga, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Respeitando, obviamente, o espaço de cada um. A gente não pode esquecer o taxista. O taxista ele precisa ser valorizado. Ele já é tão maltratado no município de Caruaru, rapaz, assim como também os mototaxistas. Esse é um ponto, tá? Que não podem olhar eles apenas como pessoas que já deram sua contribuição. Pelo contrário, o táxi ainda tem uma força considerável. Mas a gente sabe também que no aspecto da evolução contemporânea existiu um aplicativo aí, né? Que eu não vou citar o nome da empresa para não fazer mais um patrocínio. Que não é só uma, existem inúmeras. E a partir do momento que a cidade desenvolve, Tony, o poder público tem que estar pronto para essas mudanças, esses aperfeiçoamentos, essas mudanças na mobilidade do nosso município. E se tratando de Caruaru, André e Tony, nós temos a 3ª maior frota do estado de Pernambuco, tá? De carros, e a 2ª maior frota de veículos de 2 rodas, de motocicletas. Então a mobilidade não funciona em Caruaru, tá? A gente sabe que dia de hoje, por exemplo, segunda-feira, dia de feira em Caruaru, tudo trava no centro da cidade. É falta de dinâmica de mobilidade. Então, falta ter uma parceria, sim, em relação ao poder público municipal com esses motoristas de aplicativos, tá? Que movimentam a cidade, que são importantes para o processo. Que agora, quando chega também o período junino, melhor dizendo, o número de motoristas de aplicativos triplicam em Caruaru, tá, André? E isso, a prefeitura, o poder público, precisa acompanhar essa demanda. Coisa que, pelo menos, no último ano que nós tivemos a edição do São João, foi uma novela. Era protesto de um lado, era protesto de outro. Tudo fruto da falta do diálogo, da conversa e da gente combinar. Deus não deu à toa 2 ouvidos e uma boca não, viu, Tony? Foi realmente para a gente saber escutar e falar consequentemente. Rafi Edelon, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa nesta segunda-feira e até sexta. Eu que agradeço, André, um abraço especial a Tony, um abraço também a Dido, né, que eu citei ele hoje, é porque ele está nos ouvindo. Exatamente. Né? Com certeza tá. Né, sempre ligado. Um abraço também ao nosso amigo Adilson, da Equipac, que foi aniversário dele essa semana, ao Padre Bosco, que está fazendo um grande trabalho, e eu tive lá esse final de semana
lá na Vila Padre Inácio. Um abraço ao Wagner também, lá da Nova Caruaru. Seu Severino, Dona Severina, também da Vila Padre Inácio. Muita gente boa nos ouvindo. Um abraço e um bom início de semana a todos vocês.